Olá! No podcast de hoje do Arcadismo, iremos falar de Thomas Antônio Gonzaga. O Thomas Antônio Gonzaga foi um dos importantes escritores do movimento arcade no Brasil. Além de poeta, ele também foi um ativista político, advogado, juiz e participou da Inconfidência Mineira. Thomas nasceu no dia 11 de agosto de 1744, em Porto, Portugal. Filho de mãe portuguesa e pai brasileiro, o Thomas ficou órfão de mãe quando ainda era bebê. Por esse motivo, ele veio morar em Recife com seu pai em 1751. Ele estudou no Colégio de Jesuítas na Bahia. Logo após, voltou para Portugal a fim de estudar Direito na Universidade de Coimbra. Se formou em 1768, exercendo sua profissão como juiz na cidade de Beja, no Alentejo. Por volta de 1782, retornando ao Brasil, ele trabalha como ouvidor geral em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Foi ali que ele conheceu sua musa inspiradora, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a pastora Marília. Inspirado em sua própria história de amor, escreveu sua obra mais importante, Marília de Dirceu. Ele resolve pedir a mão de sua amada em casamento, mas ele estaria envolvido na Inconfidência Mineira e foi acusado de conspiração, sendo preso no Rio de Janeiro. Ali permaneceu recluso cerca de 3 anos e seu casamento foi anulado. Foi transferido para a África para cumprir sua sentença. Ali, na África, exerceu a sua profissão de advogado e juiz de alfândega. Em 1793, casou-se com Juliana de Souza Mascarenhas. Com ele e com ela teve 2 filhos. Thomas faleceu em Moçambique, na África, em 1810. Suas principais obras foram Marília de Dirceu, 1792, que é um poema lírico, e Cartas Chilenas, que é um poema satírico, em 1863. Irei falar agora um pouquinho sobre a obra Marília de Dirceu. Essa obra esteve baseada no romance que ele teve com a brasileira Maria Doroteia. Nota que era comum entre os poetas arcades escreverem com pseudônimos. O Gonzaga escrevia com o pseudônimo Dirceu, sobre sua amada. Podemos notar que sua escrita está carregada de lirismo, emoções e afeto. As principais características da obra são o romantismo, o bucolismo, pastoralismo e a descrição da natureza, típicos das poesias arcades. Assim, ele se declarava para sua pastora idealizada, Marília. Agora eu irei recitar um trecho da sua obra. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vira. Nossa, cala a boca. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto, graças Marília bela, graças a minha estrela. Agora irei falar um pouquinho sobre as cartas chilenas. Ela é composta por diversos poemas que ficaram conhecidos na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. A obra recebe esse nome pois Critilo, pseudônimo do escritor, é morador da cidade de Santiago, no Chile, que na verdade é Vila Rica, em Minas Gerais. Essa troca de nome surge também em outros trechos, onde Espanha seria Portugal e Salamanca, Coimbra. A obra é composta de 13 cartas. As cartas chilenas foram escritas por Thomas Antônio Gonzaga, através do pseudônimo Critilo. Ele escreve para seu amigo Doroteu, que na realidade é o escritor arcade Cláudio Manuel da Costa. A obra é composta de versos decassílabos, 10 sílabas poéticas e brancos, sem rimas. A linguagem utilizada é sátrica, irônica e por vezes agressiva. Critilo é o emissor das cartas e Doroteu o receptor. Além deles, o texto faz referência ao fanfarrão Minésio, governador do Chile. Cartas chilenas revelam, por meio de um tom sático, problemas relacionados com o contexto em que foram escritas. Assim, a obra aponta temas que estavam evidentes no período da Inconfidência Mineira. São eles injustiça, corrupção, tirania, abuso de poder, administração do governo, cobrança de autoimpostos, narcisismo do governo e casos de nepotismo. O foco central da obra é revelar a corrupção de Luiz da Cunha Menezes, governador da capitania de Minas Gerais. Ele governou o estado entre os anos de 1783 e 88.
Nas cartas, ele é conhecido como Fanfarrão Minécio. Agora irei recitar um trecho de umas das cartas chilenas que ele escreveu. Maldito Doroteu, maldito seja o vício de um poeta que, tomando entre dentes alguém, enquanto encontra matéria em que discorra, não descansa. Esse foi o podcast de hoje de Thomas Antônio Gonzaga. Obrigada, ouvintes, por ouvir até aqui. Beijos. Agora eu vou falar de Cláudio Manuel da Costa. Ele foi um dos mais importantes poetas no arcadismo no Brasil. A publicação de obras poéticas de 1768 representa o marco inicial do movimento no país. Além de escritor, ele foi um advogado jurista brasileiro e participou do movimento da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel ele nasceu em 5 de junho de 1729 na vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Minas Gerais. Era filho de João Gonçalves da Costa e de Teresa Ribeiro de Alvarenga. Iniciou seus estudos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, viaja para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, formou-se em cânones por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras: Monúsculo, Métrico, Labirinto de Amor e Epicédio. Nessas poesias, nota-se traços do barroco com os estilos do cultismo e conceptismo. Depois disso, ele retorna ao Brasil e passou a viver em Vila Rica. Ali ele trabalhou como advogado, secretário do governo da província e foi juiz medidor de terras na Câmara de Vila Rica. Em 1768, fundou uma Arcádia chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Uma curiosidade sobre ele, que vale ressaltar, é que ele foi amigo do pintor Aleijadinho e de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. Foi grande amigo do escritor Arcade Thomas Antônio Gonzaga e, como ele esteve envolvido no movimento da Inconfidência Mineira, por conta disso foi interrogado e preso em 1789. Ele chegou a denunciar seus amigos, suicidando-se em 4 de julho de 1789, na cadeia de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele faleceu com 60 anos de idade. Sobre Cláudio Manuel da Costa, tem 3 obras que são as principais. É Culto Métrico, de 1749, Monúsculo Métrico, de 1751, Labirinto de Amor, que é 1753. São as 3 principais obras de Cláudio Manuel da Costa. Labirinto de Amor retrata a questão do cotidiano, que segundo ele são um grande labirinto de situações inesperadas. Essa é a beleza da exposição. A contemplação de objetivos rotineiros com um olhar romântico e simbólico para além do contexto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre José Basílio da Gama. Ele nasceu dia 22 de julho de 1740 em São José do Rio das Mortes, atualmente Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Embora ele tenha nascido em Minas, devido a alguns problemas financeiros, ele foi encaminhado para o Rio de Janeiro, ingressando no Colégio dos Jesuítas, onde pretendia fazer noviciado para professor na Companhia de Jesus. Em 1759, durante o reinado de Dom José I em Portugal, a influência do Marquês de Pombal, os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, foram perseguidos e expulsos do país. A partir desse evento, Basílio retorna à sua vida secular, pois aqueles que não se tornaram professores assim faziam. Ele concluiu seus estudos e sua trajetória entre os anos de 1760 a 1767. Já como poeta, viaja para Itália e também Portugal. Em 1768, ele foi preso em Lisboa e condenado ao exílio, pois suspeitaram que ele tivesse ligação aos jesuítas, mas foi salvo por um epitalamio cântico nupcial de origem religiosa, que escreveu para as núpcias de Dona Maria Amália, cujo pai era o Marquês de Pombal, que simpatizou com Basílio e perdoou, retirando a sentença e dando uma carta de nobreza e levando o posto de oficial da Secretaria do Reino. O poeta passou a entender mais sobre os costumes, a política pombaliana e a se identificar com ela. E resposta ao que o Marquês tinha feito por ele,
Basílio escreveu o poema épico O Uruguai, que foi o poema que deixou ele mais famoso, que escrevia o momento conflituoso entre o ordenamento racional da Europa e o primitivismo do índio, e sobre a luta dos portugueses contra os jesuítas. O poema, como eu disse, foi o que deixou ele mais famoso. Então, tipo assim, não alterou o cargo dele lá dentro, deixou ele no mesmo jeito que ele estava. Só que em 1777, o Marquês de Pombal sofre a queda política. Só que o poeta continua no seu posto normal, como se nada tivesse acontecido. E no dia 31 de julho de 1795, aos 55 anos, ele morre em Lisboa, Portugal. Agora eu vou falar sobre o Uruguai, né, que foi a obra que deixa ele mais famoso. O livro é considerado um poema épico que tinha o objetivo de exaltar a política do Marquês de Pombal contra os jesuítas, utilizando a Guerra Guaranítica como tema histórico. Basílio da Gama coloca a culpa do massacre indígena nos jesuítas. A história se passa em um povoado onde os nativos foram catequizados por Balda, um padre da Espanha. Neste local vivem Cacambo, que simboliza coragem, e Lindóia, ícone da delicadeza. Os dois formam um casal. Balda, né, que é o padre, ele é representado como um religioso perfídio, que engravida uma nativa que dá à luz a Baldeta. Só que Baldeta era visto como má pessoa, ninguém gostava dele na aldeia. Só que com o objetivo, né, de deixar a situação do filho melhor, o Balda, né, o padre Balda, ele quer casar, tem o objetivo de casar a Baldeta com Lindóia. Só que Lindóia é casada com o Cacambo. Então, o padre, ele monta um plano para mandar Cacambo para missões onde o índio corre risco de vida. Só que o Cacambo, gente, ele sempre volta sã e salvo, sabe? Só que teve uma missão que ele é capturado por homens da parte do general Gomes Freire. Só que ele acaba descobrindo que o vilão da história toda é o padre, e os homens do general deixam ele voltar para a aldeia para alertar sobre os perigos dos jesuítas. E aí, quando ele volta, o povo mostra-se alegre e ele começa a tentar desmascarar os jesuítas. Porém, Balda mata Cacambo por envenenamento. E Lindóia demora para acreditar que Cacambo morreu, mas depois ela se convence que foi o padre que matou. Então assenta-se casar com Baldeta, só que no dia do casamento a mulher teve uma brilhante ideia de se matar, deixando que uma cobra peçonhenta lhe pique. Como eu citei ali, o Basílio, ele utilizou, né, a Guerra Guaranítica como tema histórico. Então, eu vou falar um pouquinho o que foi, né, a Guerra Guaranítica. Ela foi um conflito que ocorreu aqui, né, um dos conflitos que ocorreu aqui no Brasil entre portugueses e indígenas por conta de diversos fatores, como a dominação e a escravização que os europeus impunhavam nos nativos. Em específico, foi uma guerra que envolveu não só os portugueses e indígenas, mas também os espanhóis. Iniciou no século XVIII, logo após a assinatura do Tratado de Madrid, no ano de 1750. E o Uruguai é um poema épico escrito por Basílio de Gama, em 1769. Conta de forma romantizada a história de uma disputa entre jesuítas, índios e europeus, nos 7 povos das Missões, do Rio Grande do Sul. E eu estarei falando sobre o Frei José de Santa Rita Durão, que é mais conhecido como Santa Rita Durão. Inclusive, ele é considerado um dos mais importantes representantes no arcadismo da literatura brasileira. Ele foi um religioso brasileiro, poeta e orador. Foi um dos grandes representantes da poesia épica brasileira na época da colonização, inclusive, né? Ele nasceu em Cata Preta, nos arredores de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722. E ele estudou com os jesuítas no Rio de Janeiro. Depois ele foi para um seminário na Europa, porém nunca mais voltou ao Brasil. Ele acabou se formando em filosofia e teologia pela Universidade de Coimbra e alcançando o título de doutor. Durante a repressão do Peru do Pombalino, Durão foi para a Itália, onde passou 20 anos.
E de volta a Coimbra, após a reforma realizada pelo Marquês de Pombal, ele passou a lecionar teologia, ensinar teologia na Universidade de Coimbra e depois, posteriormente, ele foi nomeado reitor na mesma universidade ainda. Daí, em homenagem à sua terra natal, o Brasil, ele escreveu um poema épico, tomando como tema central as aventuras meio lendárias, meio históricas de Diego Álvares Correia, que se chama O Caramuru. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as principais características do estilo literário de Santa Rita Durão. As suas obras são marcadas por significativo discurso religioso. Outra importante característica de sua obra foi o indianismo, que é uma idealização do indígena que é tratado como um herói e portador de valores nobres. Também tem a influência de estilo literário do classicismo, principalmente de Camões. Esse aspecto é visível principalmente na obra de Caramuru. Tem a valorização e idealização da vida em contato com a natureza. Tem a sua presença em sua obra o racionalismo e Tem o racionalismo e o antropocentrismo presente em sua obra. Tem a busca de clareza e perfeição em suas poesias e a presença também de elementos mitológicos. Inclusive, no Caramuru, aparece a figura de Tupã, divindade indígena. E é isso. E eu estarei falando sobre o Frei José de Santa Rita Durão, que é mais conhecido como Santa Rita Durão. Sobre Santa Rita Durão, a sua principal obra foi o Caramuru, que é um poema épico do descobrimento da Bahia, e ela foi escrita em 1781, conta a história de Diogo Álvares Correia. O Caramuru fala sobre um naufrágio português que viveu entre os Tupinambás. E com isso finalizamos todas as histórias dos principais do arcadismo. Tchauzinho!